De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador, 4 e 8. É hora de nós falarmos de nutrição, principalmente para a criançada, né? Então é com muito prazer que eu recebo aqui na nossa cozinha a doutora Débora Ramos, que é nutricionista com ênfase em saúde da mulher, emagrecimento e qualidade de vida. E hoje ela fala conosco como fazer lanches rápidos e nutritivos para levar ao trabalho. Vem para cá, doutora Débora Ramos. Tudo bom? Seja bem-vinda, né? Obrigada. Que bom lhe receber aqui na nossa cozinha, que é o coração da casa. Que delícia! E aí, doutora, muitas pessoas como eu não têm tempo de se alimentar, graças a Deus não é por questão financeira, graças a Deus, mas é por uma questão de tempo, né? Sim. Então minha rotina mudou aqui voltando para Bragança, que é onde eu sou, volto para São Paulo. Porque eu morava em Bragança, era uma rotina, hoje é outra. Então quando eu acordo, eu termino não tomando café de imediato, e aí eu vou almoçar depois que termina o programa. E vou jantar lá para meia-noite, 1h da manhã. Entendeu? E aí eu desenvolvi uma crise alérgica semana passada, porque eu fico comendo essas comidas industrializadas. E tem muito conservante, tudo fui parar no médico, né? E aí tomei uma injeção no sábado. Quando foi na sequência, eu fiquei com uma alergia na faringe. E tô me curando agora. Aliás, se puder arrumar o ar aqui para mim nas costas, tá ruim, tá já fechando. E aí o que acontece? Assim como eu, muitas pessoas não conseguem se alimentar da maneira mais correta, né? Por uma questão de tempo ou de falta de dinheiro, né? E assim por diante. Existem algumas formas que nós podemos corrigir essa deficiência de alimentos e de nutrientes na nossa alimentação, correto? Sim, e um ponto, já pegando o gancho aí do que você falou, a gente tem uma diversidade de alimentos industrializados e hoje a gente, é claro que não é tão simples assim ler o rótulo, né? Mas quanto mais ingredientes tiver nos rótulos, entenda que mais industrializado ele está. Quanto mais naquele rótulo, ou assim. Mais conservante tem ali, cheio de edulcorante, tem açúcar escondido ali no meio. Tudo antes. E a ideia aqui realmente é trazer um pouco de facilidade, né? Claro que a gente tem uma diversidade e aqui eu fui tentando trazer alguns alimentos para mostrar como que a gente pode melhorar isso no dia a dia. E claro, sempre buscando a parte prática, né? Porque não é tão simples assim a gente carregar. Tem coisa aqui que precisa, talvez, estar um pouco mais gelado, precisa da refrigeração, mas nada que uma bolsa térmica também não consiga, né, segurar isso por um período. Então, eu trouxe, posso começar a apresentar aqui algumas coisas? Bom, primeiro ponto que eu vejo que é muito comum as pessoas saírem com uma frutinha de casa, né? E aí eu trouxe duas frutas aqui que são bem comuns, que é a maçã e a banana. Porque é prático, porque você, né, pega ali, coloca dentro da bolsa, muitas vezes já sai, coloca na bolsa e leva. A maçã é uma ótima opção, né? Inclusive, eu sempre recomendo que faça o consumo da maçã com casca, porque a fibra está aqui. E aí, se você... Processo de digestão para o intestino não ficar preso e preguiçoso. Isso. E se você já, que nem o seu caso, né? Estou muitas horas sem comer, você não vai ter o pico de insulina, você não vai ter o pico glicêmico por conta da fibra que está na casca. A banana já é um alimento que tem uma densidade calórica maior, tem uma quantidade maior de carboidrato. E aí, a dica, chave, é assim, ó, chave para ouro, essa dica de ouro, coloca sempre alguma coisa aqui, junto com essa fruta, tá? O que vocês vão colocar? Eu trouxe como uma sugestão, as castanhas. Tá? E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas só 4, né? Só 2. Mas as castanhas são alimentos que têm bastante gordura, mas é uma gordura de boa qualidade, mas a gente tem que se atentar para não consumir em excesso. Então, aqui eu tenho uma fonte de carboidrato e aqui eu vou ter uma fonte de gordura. Essa combinação aqui é perfeita, né? Eu tenho uma fruta que vai me saciar, mas essa daqui vai ajudar muito. Porque, como tem muito carboidrato, você pode sentir fome muito rápido.
A absorção vai ser O muito açúcar rápida. faz isso. Naquele primeiro momento, ele dá aquela sensação de saciedade, mas daqui a pouquinho a pessoa está com fome. Por isso que quem come muito macarrão, daqui a pouco está com fome. É. E come muito carboidrato, ele não sustenta. É. E aí a pessoa termina engordando. Isso mesmo. E a maçã, a maçã pode ser combinada com as castanhas? Pode, não tem problema nenhum. É uma outra combinação, né, que a gente pode fazer. E aí algumas pessoas falam assim: eu como a maçã, passou um pouquinho, eu tenho fome. E aí eu vou colocar aqui uma outra observação bem importante. Pode ser que você precise cuidar do seu intestino. Porque a maçã tem uma substância que quando ela chega no processo, né, quando eu faço a ingestão, eu já começo, meu organismo Já vai fala trabalhar assim, para evacuar. opa, tem alguma coisa de errado ali. Pode ser uma disbiose, que é uma disfunção no intestino. Então prestem atenção, se vocês comerem maçã e ao invés de saciar, você sentir mais fome, começa a prestar atenção e cuidar do seu intestino. Tá? Então, aqui a gente tem uma opção, aliás, tem duas opções. Sim. As duas opções pode ir com a castanha. E aqui eu propositalmente passei por um supermercado antes de vir e comprei. É muito comum a gente achar essa opção aqui em mercados, hortifruti, frutaria, que é uma opção para a gente conseguir carregar e facilitar a nossa vida. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso comer a salada de fruta com as castanhas, ou eu ainda posso usar a granola. Certo. Tá? Então, claro que não é tudo isso aqui de granola que a gente vai colocar, né? Eu vou usar uma média aqui de mais ou menos 2 colheres de sopa, 3 colheres, vai depender muito, né, do seu estilo de vida, do seu ritmo de vida, mas eu vou colocar as duas opções. Então, eu sempre, se você não por exemplo, você tem as frutas em casa, você vai preparar a sua salada de fruta, coloca num potinho e coloca a granola num outro pote, e aí você junta as duas na hora de consumir. Perfeito. E aqui eu tenho uma quantidade de carboidrato de boa qualidade, com várias frutas, tá bem colorido. Aqui eu tenho uma quantidade de fibra, e eu posso melhorar ainda mais quando eu coloco o iogurte. Tá. Quando eu ponho iogurte natural. Isso. Então, eu tenho ainda uma opção melhor de lanche aqui. Uma fonte, acrescentando uma fonte de proteína. Então, para equilibrar esse lanche, para melhorar a digestão, é sempre importante eu ter a combinação do carboidrato com a gordura ou do carboidrato com a proteína. A proteína é essencial que ela tenha, mesmo que seja nos pequenos lanchinhos. Sim. Talvez você não queira uma quantidade tão grande de iogurte, mas se você reduzir aí 50%, já é suficiente para você fazer essa combinação aqui. Perfeito. Tá? Então, aqui, opções com fruta e são opções doce. Uma coisa que eu gosto muito de indicar para quem... Tem gente que gosta, tem gente que nem tanto, mas a maioria das pessoas gostam da canela. Então, você pode colocar o iogurte, a fruta, coloca o iogurte por cima, coloca a granola e salpica a canela. Qual a função da canela? A canela, ela vai potencializar, ela é um termogênico natural. É claro que a gente precisaria consumir uma quantidade muito grande, né? Mas ela já começa a agir e ela vai reduzir o açúcar. Sabe aquele pico de insulina que eu falei que a gente tem quando a gente consome esse? Quando eu acrescento a canela, eu começo a diminuir esse pico, tá? Uma outra opção, né, para quem gosta, e para quem tem essa facilidade no trabalho, é bater a fruta com iogurte. Então, você tem uma outra opção aqui. Mas o ideal, né, quanto mais a gente mastiga, mais... Sim, vai ficar mais saciado. Mais saciado, né? Porque essa coisa de tomar tudo líquido é coisa de preguiçoso. Vai ficar mais saciado. Né? E uma coisa que, às vezes, a pessoa, né, para uma outra receita, para mastigar, bate os dois, ou com outra fruta que você queira, e aí coloca a granola. Então, você tem o crack. Tem gente que precisa mastigar. Né? Tá? Então, essa é uma outra opção. Outra opção que a gente ainda pode colocar a banana. Coloca a banana no micro-ondas, uns 2 minutinhos, a casca vai ficar bem preta, bem escura. Aí você só tira e salpica a canela. Delicioso.
Ok. Delicioso. E aí pode pegar essa castanha, comprar aquela quebradinha e Sim. jogar por cima. Então é uma outra opção de lanche. Perfeito. Ah, mas no meu trabalho eu não tenho. Mas normalmente no trabalho tem cozinha, né? Sim. Tem uma copa que você consiga. Agora, se não consegue, leva em potinhos e só prepara na hora de consumir. Perfeito. Tá? Então aqui a gente tem algumas opções. E agora eu vi, tem uma versão ainda doce aqui, que é a barrinha. Tá? Então, mas tem gente que se entuxa de barrinha. E aqui a gente tem um alimento ultra processado e ela acha que está fazendo um bem para a saúde dela. Agora deixa eu te contar um segredo. Dá para fazer essa barrinha de uma forma muito simples. Fale qual. Você pega todas as castanhas, o que você gosta, Sim. e aí você vai colocar na assadeira, tá? Espalha com papel manteiga. E aí você coloca todos os ingredientes que você gosta. E aí você pode colocar um pouquinho de melado, ou mel, ou se você tem um pouquinho de óleo de coco, tá? Para dar uma liga. E aí você leva no forno. Colocou no forno um pouquinho, ela vai ficar no ponto de corte. Uau! E aí você nesse pouquinho é 30 minutos, 40? Menos. Olha. Vai depender um pouquinho da potência, mas você consegue fazer. E se for comprar industrializada, eu sempre recomendo que olhe a quantidade de ingredientes. Até aquelas famosas, as proteicas. Isso, tem as salgadas. Né, que eu provei uma vez e eu não gostei, não. É que a gente fica, né, com... E eu não sou do doce, eu não gosto de doce. Entendi. Mas eu senti que de verdade era uma coisa muito artificial pro meu paladar. Não gostou. Então dá para você... E hoje tem uma variedade, né? Tem uma prateleira de supermercado que a gente consegue encontrar. E aqui a gente consegue ainda fazer ela na versão... É a mesma, para preparar mais ou menos igual a granola, que a granola vai ficar soltinha e aqui você vai ela vai juntar, na hora de montar você pode inclusive passar a mão assim, depois ela vai ficar em ponto de corte. Perfeito. Tá? As proteicas, às vezes o pessoal fala assim, não, eu preciso consumir proteína, por isso que eu estou consumindo a barrinha proteica, que às vezes é até 3 vezes mais cara do que essa daqui. Só que, às vezes, algumas marcas, alguns produtos, a gente tem um teor maior de carboidrato do que de proteína. Sem dúvida. E a propaganda é que ela tem lá 25 gramas, 15 gramas de proteína. Então, por isso que é importante saber o que você está comendo, tá? Aqui algumas versões, algumas opções de lanchinhos doces. E aqui eu coloquei algumas versões de salgados, tá? Aqui já me interessa. Doce não é comigo. Eu como, mas não é a parte que me apetece. Ótimo. Então eu trouxe o atum, mas nada impede que seja um frango desfiado, enfim, né? E aí às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, eu vi fulano tal falando do biscoitinho de arroz, porque Biscoitinho de arroz é isso. Não tem glúten por conta disso, por conta daquilo". Não, é arroz. Pensa que assim, a indústria pegou o arroz, triturou, preparou e fez o biscoitinho. Então, é um alimento que tem um valor calórico razoável, não tem glúten, ok, mas você não precisa comer ele sozinho, até porque ele sozinho é sem graça mesmo. Aqui é um bolinho de arroz? É um biscoitinho. É feito em casa? Não. Industrial. E tem Esse o que daqui é nele? industrializado. Esse aqui tem chia e linhaça, tá? Mas você também encontra ele puro. Vamos. Experimenta. E aí, para não comer ele sozinho, assim, ó, sem graça, né? Agora imagina, você disse que gosta de atum. Imagina pegar o atum, pegar um pouquinho de cream cheese, pegar um pouquinho de requeijão, fazer um patezinho, aí você leva num potinho o patezinho e no outro potinho... Esse daqui, inclusive, ele vem embalado nessa quantidade aqui. As pessoas pagam caro por isso? Pagam. Achando que, assim, nossa, eu estou comendo bolachinha de arroz. Ai, diretor, oremos! E aí, o Fábio, agora me diz, o que você gosta mais? De um bolinho, de um biscoitinho desse ou de um pãozinho de queijo? Sinceramente, eu prefiro o atum entre os dois. Eu adoro. O pãozinho de queijo você também? Eu também? não sou também do pão de queijo, acredita? Você gosta de algum pão? Hoje eu comi um pão que foi uma sugestão do nosso diretor, uma baguete, é isso, diretor? Com queijo? Eu não lembro o nome qual que era. Então, e aí eu falo que assim, as pessoas ficam assim, não, porque todo mundo está consumindo a bolacha de arroz, o biscoito de arroz. Eu vou ser sincero, foi a primeira vez que eu comi. Não gostei, não. E ele tem um valor razoável, né? Que dá para você comprar
outros alimentos. Então, esse daqui, eu posso comer um pão de queijo. Por que não comer um pão de queijo? Sim. E eu posso, inclusive, nesse pão de queijo aqui, Rechear ele eu com posso atum? rechear ele com atum. Aí fica melhor, né? Vai ficar top. Fica um sanduichinho, Aí sim. né? Então, porque, mas pão de queijo, não pode levar, não tem problema nenhum você colocar no Pão de meio queijo do tem dia. tudo quanto é lugar, né? Hoje em dia você compra os pacotinhos nesses hipermercados, coloca lá, faz na air fryer no forno mesmo, tradicional. Esse aqui, inclusive, quando eu comprei, estava quentinho, delicioso. Então, uma opção, né? A bolachinha de arroz pode vir com hummus, que é aquela pasta de grão de bico. Então muda, fica gostosa. Você pode colocar, sabe aquela berinjela que faz no forno? Caponata. Caponata, isso. Bem temperadinha, pronto, você tem um crack, você tem um crocante. Entendi. E aí esse sabor aqui vai ficar bem mais gostoso. Né? Por causa da berinjela. Com certeza. Né? E você pode colocar uma geleia. Se de repente uma pasta de amendoim, tá? Você também pode colocar aqui. Aí, o pão de queijo, ele pode vir com um recheio de um patê de atum ou somente com atum. Isso para um almoço? Não, para um lanche. Tá. A gente pode colocar. E é pensando nessa situação mesmo. Passei num lugar, tem pão de queijo, ou tem um pão de queijo em casa, assei. O que eu levo? Como que eu levo isso? Assou, tá em casa? Leva ele num recipiente na bolsa, na lancheirinha, né? E aí faz o patê ou somente o atum e coloca no meio. Então você tem uma outra opção de um lanche proteico. E aqui a gente tem esses palitinhos. Isso. Esse palitinho é a mesma coisa. Eu posso pegar o palitinho, misturar aqui no patezinho e ir comendo, se eu quiser, ou eu posso simplesmente comer os palitinhos. Esse palitinho aqui lembra um biscoitinho de polvilho, né? Mas ele é um biscoitinho de batata doce. Tá? Então, essa é uma outra opção que a gente tem. Fora isso, eu quero fazer uma panqueca para o lanche da tarde. Se você tem essa condição no trabalho de fazer, ok. Às vezes, se fizer de manhã e levar para o trabalho, não vai ficar tão gostoso assim. Né? Eu tento aqui mostrar algumas facilidades que vão ficar gostosas, que não vão ficar ruim. E aí você vai ajustando isso da melhor forma. Esse patezinho aqui pode ser com uma fatia de pão integral, pode ser com um pão francês. Às vezes as pessoas falam assim, mas pão francês? Você não vai... Pode ter as exceções, então não precisa comer o pão francês todos os dias. Mas se você optar por comer o pão francês, que seja junto com um tipo de proteína de boa qualidade. Vamos falar real aqui. É assim, a gente vive num país que infelizmente existe uma desigualdade econômica, social, enfim. Grande. Queria falar mais do mesmo. Quem pode comer faz dieta e quem não come porque não tem dinheiro. Né? Então é triste isso, porque a gente vê o lixo no Brasil riquíssimo. Rico. E aí o que eu quero saber é o seguinte, quando eu passo numa obra, e a gente aqui ao lado da emissora está cheio de prédios e tudo mais, né? As pessoas construindo, a economia está tentando se reerguer no Brasil também, não só fora, mas aqui. Eu vejo as pessoas trabalhando, então eu vejo muito nordestino, né? Como as pessoas popularmente, às vezes de uma maneira pejorativa, chamam os baianos, né? As pessoas falam assim, trabalhando e todos com músculo, com barriguinha trincada e tudo mais. E aquela marmita que nem o meu diretor e nem esse daqui come. Porque a barriga dele já é caída, já tá um busto caído, daqui a pouco tá um véu arrastando no chão, né? Mas enfim, o que eu quero saber é o seguinte, existe mesmo essa necessidade que é colocada no mercado, que a pessoa quando vai para academia tem que fazer um pré-treino? Porque eu penso assim, quando a pessoa faz um pré-treino é porque ela não respeitou o corpo dela para descansar, para ela ter a energia dela, para ele ir lá malhar, né? Eu não malho, eu tenho preguiça, não gosto de malhar, para mim é andar, nadar, é isso que eu gosto. Eu sou muito claro. E eu não tenho, mesmo estando na televisão, tem gente que fala para mim, Fábio, eu dou para você ir na minha academia. Eu não quero essas coisas, eu não tenho vontade de ficar com o corpo malhado. Eu sou feliz do jeito que eu sou, mas tem gente que quer impor aquela beleza, o padrão que está todo mundo fazendo. Né? E aqui está lotado de academia, né? Então eu vejo as pessoas todas com um shakezinho na mão, com não sei o quê, com aquela roupinha, tudo modinha.
né? Porque você vê aqui na frente da emissora, tem um bar maravilhoso bombando. Aham. Eu gosto muito assim. Aí o que acontece? Eu fico pensando, existe essa necessidade nutricional que é colocada por aí? Porque se a gente comer o arroz, o feijão de uma forma equilibrada, pensando o quê? Porque eu desde molequinho, minha mãe ensinou a gente em casa a comer beterraba, todos os legumes, eu como tudo, só não como bucho, que eu não gosto, miúdos eu não curto, assim, miúdos nesse sentido, né? E cartilagens eu não gosto. Mas o restante eu como de tudo um pouco. E tem coisas que eu gosto de comer e não como porque eu tenho alergia. Então eu fico pensando, será que existe essa necessidade de ir para academia? Ah, eu tenho que comer uma fatia de frango, uma batata, não sei o quê, aí não sei o quê, e a pessoa fica peidando o dia todo. É um horror. Uma vez eu estava fazendo um programa em rede local e eu recebi uma nutricionista que parecia que tinha a Thalia que tinha tirado uma costela. Aí um dia ela estava assim comigo e ela fez assim no balcão. Quando ela fez assim, eu senti um cheiro de enxofre que eu tive que chamar o intervalo. Porque geralmente quem faz essas dietas de academia, muita proteína. de proteína, vive como uma câmara de Auschwitz. Entendeu? É uma coisa. Eu fico impressionado. Então, existe essa necessidade mesmo de quem vai para a academia ter que consumir todos esses produtos, porque quem trabalha numa obra que pega no pesado, precisa de marmita, de comida, arroz, feijão, salada, bife. E quando a gente vai num restaurante popular que fornece marmita para fora, é isso que eles vendem, é o que sustenta. Eu amo comida, arroz, feijão, salada, farinha. E as pessoas falam, você nunca você sai do seu peso. Eu estou só um pouquinho acima do meu peso porque nos últimos meses, antes de vir para a Rede América, eu estava bebendo cerveja. E como eu não faço nenhum exercício, eu de verdade fiquei com um pouquinho de barriga. Mas fora isso, estou ótimo. Faço os meus exames periodicamente. Por isso que eu quero fazer toda essa explanação para a doutora explicar aqui na 3 para o pessoal de casa. Tá, vamos lá. Depende muito do objetivo. Tá? Qual que é o objetivo dessa pessoa que está indo fazer atividade física, para ver se ela tem uma necessidade realmente de um pré-treino ali ou não. A alimentação que ela faz no dia a dia, ela pode até, a alimentação de 48 horas antes, pode servir como pré-treino, né? Porque o nosso corpo, ele é extremamente inteligente e aí ele vai usar aquilo que ele precisa. Mas pode existir a possibilidade, sim, de você ter que melhorar a sua refeição, ajustar a sua alimentação para melhorar o seu rendimento no treino, tá? Por exemplo, o pessoal que está na obra, eles têm um trabalho pesado o dia inteiro. Então, o gasto energético deles é muito grande. Consequentemente, eles vão ter que comer, né, para repor isso e para ter energia para continuar o trabalho no dia seguinte. Por isso que eles gostam de muito arroz, de muito feijão, de farinha. Eu trabalho na construção errada, porque eu adoro a mesma coisa. Mas eles comem numa quantidade muito diferente. Né, assim, você vê o pessoal... Eu trabalhei muitos anos em metalúrgica. Né, em restaurante dentro de uma metalúrgica. Eles comiam muito bem também. É triste, porque às vezes quando tem aquela hora do bandejão, aí a tia da cozinha só joga assim uma concha de feijão, eu fico louco com aquela tia, ainda mais se for magra, é um horror. Eu gosto daquelas tias, quando eu vou até naqueles fast food, eu gosto de pegar aquela pessoa que tá acima do peso, porque ela pensa gordinho, né? Mas você sabe que dentro de alguns restaurantes, a gente tem uma porção certa que a gente precisa colocar. E aí, quando eu trabalhava, eu tinha vontade de me enfiar debaixo do balcão, quando eu via que tinha gente... Porque quando eu trabalhava, eles colocavam quanto eles queriam de arroz e feijão, e quando chegava na proteína, na guarnição, a gente que servia. Aí eles tinham aquele tanto de arroz, aquele tanto de feijão... E um pouquinho, uma coisa minúscula. Aquele pedacinho de frango, né? Então, realmente precisa repor isso. Agora... eu tenho, dentro do consultório, eu vejo inúmeras situações. Então, eu vou analisar muito bem quem é aquela pessoa para entender o que ela vai consumir. Agora, uma coisa que eu acho, né, que tem que tomar muito cuidado, existem uns pré-treinos aí que deixa a pessoa ligadona. Sim. Que deixa aí ele sai batendo em mulher dentro da academia, que são milionários, entendeu? Que deixa, assim, a pessoa um pouco alucinada. Perdão. Então, o que acontece? Assim, dá taquicardia. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pré-treino. Eu tenho um amigo querido que, enfim... quando você olha ele é um cara bonito e tal, mas quando ele tira a camisa, ele é modelo, enfim...
faz figuração em várias emissoras no Brasil, veio até aqui na Rede América. É tudo cheio de espinha, tudo cheio de não sei o quê. Por quê? Conta da alimentação. Porque toma essas coisas. Então, porque por né? conta da As bombas da suplementação. vida. E aí Então, fica aquele... Mas a gente consegue... Eu, pelo menos, doutora, quando eu olho para uma pessoa, tem aquele falso malhado, né? Que é aquele gordinho, que tem um corpo de pera, a gente conhece tudo. Eu tenho um olhar, um screaming ótimo para isso. Aí você vê, você olha assim, aquele ali é gordinho, não sei, mas ele quer parecer que é malhado. Ainda usa aquelas camisas em V para achar que está malhando, né? Ó, para que uma proposta, né? Primeiro, se a pessoa tem uma condição financeira menor, né? Mas ainda assim, ela consegue fazer atividade física, faz uma caminhada, faz uma atividade física num parque. Que tem equipamentos que existe ali. essa possibilidade. O que eu como? Banana é uma excelente opção. Sensacional. E aí você pega essa banana e coloca lá uma canelinha para ficar melhor. Se você compra, porque muita gente hoje consome suplemento à base de proteína, pode colocar essa proteína por cima. E aí a gente tem inúmeras opções para todos os bolsos, né? Mas ainda assim, come uma banana e um ovo. Você lembra do... caso. Sim, o jogador, o Guga, de como que ele consumia banana a cada partida. Né? Então, acho que é importante lembrar que o potássio ele faz parte, ajuda a não ter câimbras. Né? É fundamental. Aqui é uma banana, a banana in natura eu não gosto, mas aprendi a colocar ela no micro-ondas e também comer com uma canelinha, que é uma delícia, e coloco ainda uma colherzinha de manteiga. Uma delícia. Uma delícia, adoro. Eu sei que a manteiga não está na sua dieta, mas na minha está funcionando. Bom, mas Deixa pode gostosa. colocar, você pode tentar em algum momento colocar um filetinho de mel. Você Não gosto de mel. Néctar de coco, já provou? De coco não, mas agora o melaço da gosta? cana eu amo. Então pronto, perfeito. Um Excelente queijo pra você gorgonzola, falar. então. Um queijo coalho, pode ser um lanchinho. Pode ser um lanchinho para colocar aqui, não tem problema. Então, essas combinações vai depender muito de qual é o objetivo da pessoa. Né? A ideia que hoje é assim, é mostrar para as pessoas que dá para facilitar. Por exemplo, esse biscoitinho dá para fazer em casa, se você quiser. Esse pãozinho de queijo dá para fazer em casa, você não precisa comprar. A própria granola você pode produzir na sua casa. A própria granola, e fica muito mais barato a gente fazer em casa do que a gente comprar lá pronta. E em casa você sabe o que você coloca. Né? A barra de cereal também a gente consegue fazer em casa. Fruta, se você comprar fruta, pode ver que aqui tem bem pouquinho mamão. Custa R$10, R$12 um negócio desse. Então, o mamão... Eu acho um roubo. Sim. Tô sendo sincero, porque a gente vai numa feira pública no final, na hora da xepa, que eu gosto na hora da xepa. É o melhor horário. É que eu não tenho tempo. É o mas melhor é a horário. hora que eu gosto, chego lá, compro as frutinhas do bacião, pica tudo, pronto. E assim, pode ver que aqui mamão tem menos. Mamão tá com preço bem alto agora. Né? Então você monta o potinho de fruta com as frutas que estão mais em conta. Essa que eu comprei da época, porque elas vão ser mais baratas. E se você comprar na feira livre, você vai pagar muito mais barato. Então, com o valor que eu paguei nesse potinho, eu tinha feito uma feirinha de frutas ou verduras. Com certeza, eu tinha feito uma feirinha. E o atumzinho, uma delícia. Eu amo atum, ainda mais quando ele é em pedacinhos. Hoje o Beto comentou comigo, mas não me ofereceu, porque ele é egoísta. Fez um macarrão com atum. Com atum. Você acredita? Nem me ofereceu. Sério? Eu vi que ele estava fazendo propaganda do macarrão. Então, olha lá, tá vendo? Não oferece nada. Nada. Não oferece nada, mas enfim. E pra gente finalizar, então, o importante são as combinações. Isso. Sempre. Né? Não precisa ser aquela coisa fitness. Tem que ser uma coisa bem equilibrada. Tem. Sempre pensando numa porção de proteína. Então, quem gosta de ovo é uma ótima opção. Né? Eu já carreguei, às vezes, para facilitar, compro ovinho de codorna, cozinho uma meia dúzia ali, que equivale praticamente a um ovo, coloco num potinho e levo uma maçã. Que bom! Ótimo, é um lanche. Top. É um lanche, tá? As castanhas. Dependendo de onde você compra, você vai pagar um valor bem alto. Mas se você compra numa zona cerealista, por exemplo... Aqui em São Paulo, no Mercadão Municipal da sua cidade,
é capaz que você encontre com um valor bem menor do que nesses hipermercados. E é bem menor, porque eu passei por aqui antes de Então, vir aqui, para cá. amada, a gente conta. E aí eu falei, realmente as castanhas já estavam na minha bolsa, porque eu carrego. Então, ela foi o que eu trouxe pra gente falar, mas realmente estava muito caro. Só que lá eu compro um pouco de cada, deixo nos potes de vidro para não oxidar, porque senão ela oxida muito fácil. Sim. E aí, de uma vez na semana ou de manhã antes de sair de casa, você coloca 2 castanhas do Pará, 5 castanhas de caju, uma porçãozinha de uva passa para quem gosta, para quem gosta de um agridoce, para quem não gosta, vai só nas castanhas. Então existe essa possibilidade de a gente também ir variando. Tem perguntas rapidinho dos nossos telespectadores, 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com a primeira pergunta na tela. Boa tarde, doutora. Minha rotina é muito corrida e não tenho tempo de fazer lanches saudáveis. O que posso comprar na rua e ainda assim manter a dieta? Quem pergunta é a Marina Luzia das Neves, de João Pessoa, Paraíba. Beijo para Paraíba. Vamos lá, Marina. Uma opção é assim, organizar no final de semana, né? Então, se você tiver lá 3 maçãs, 2 bananas, 2 laranjas, 1 laranja, você já tem frutas para a semana, né? Se você colocar na segunda castanha do Pará, na terça castanha de caju, na quarta faz um mix das castanhas, então você pega e já leva para o trabalho. Essa é uma opção. Tá? Esses biscoitinhos aqui, se levar o pacote, muito provavelmente vai comer o pacote, né? Então, dentro do pacote, pega lá uma quantidade de acordo com a sua necessidade. Eu não sei como que você está fazendo essa dieta, e aí você leva a quantidade já para você comer aquilo que você precisa. Então, essa é uma possibilidade. A barrinha é uma ótima opção. Não tenho tempo para fazer, né? A vida é corrida. Se não quiser preparar no final de semana, compra uma de melhor qualidade. Cuidado, que a que está lá no mercado normalmente é cheio de açúcar, então procure. E eu não estou falando para comprar diet, não. Eu estou falando para comprar uma de melhor qualidade com menos aquele tanto de ingredientes, tá? Então, essas seriam algumas das opções. Esse pote de iogurte aqui, eu acho fácil. Amo. Você pegou o iogurte, abriu, pega a banana, pica, e aí você coloca a granola por cima, pronto, você tem um lanche. Pode colocar um pouquinho de chia, algumas Um coisas pouquinho. assim? Eu até ia montar, dá para montar e deixar de um dia para o outro. Você coloca uma camada de iogurte, aí coloca uma colher de chia para misturar ali, vai virar uma geleia. Aí você pode picar a banana, coloca por cima, pega uma geleia, coloca de novo, coloca outra camada de iogurte e finaliza com granola. Você tem uma sobremesa linda, né? E de sabor eu não acho que fica ruim. Agora vai do paladar. Eu amo, adoro. Bom, eu gosto de coisa saudável. 0 operadora 11 98384 1466. Mais uma pergunta na tela. Oi, Débora. Não consigo... Como é? Não gosto muito de legumes e verduras. Consigo substituir esses alimentos? Quem pergunta é Luan Vinícius, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Luan, não sei qual que é a sua idade, né? Mas eu sempre falo que, assim, é muito importante e talvez o que precise é você variar a forma de preparo dos legumes, né? Se você normalmente não gosta dele cozido, procura assar, né? Faz um mix de alguns legumes, coloca no forno e aí assado com bastante tempero, com um azeite, vai ficar totalmente diferente. Às vezes, fazendo um sanduichinho, eu não gosto de legumes, mas de repente você vai pegando esse pão de queijo, pegando esse atum, coloca uma cenoura ralada, uns pedacinhos de brócolis, que o sabor do atum vai sobressair, né? Então você faz uma misturinha ali e aí você faz um sanduichinho e aí você consegue consumir os legumes. Algumas vitaminas, muitos minerais vão vir dos legumes e das verduras. Não tem jeito. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Não tenho geladeira no serviço. Você tem sugestões de lanches que não estragam? Quem pergunta é a Manuela Cavalcante, de Londrina, Paraná. Manuela, o biscoitinho é uma opção, tá? Você carrega, deixa ele numa embalagem bem fechadinha, ele vai ficar super crocante, não fica murcho.
A granola, você pode levar ela num outro potinho e a banana no outro. E aí você mistura na hora de consumir, não precisa de geladeira. Aquilo que está na prateleira que não tem refrigeração, você pode consumir. Pode. Né? E assim, o iogurte, se ela tem uma bolsinha térmica, que hoje a gente tem 10, algumas 15 reais possibilidades, você compra, gente. dá para manter ele o dia todo, o iogurte, que não vai ser um problema. Aquelas pequenininhas custam 10, 15 reais. Vale a pena. É verdade. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Trabalho muito e não tenho tempo de pausa para o lanche. O que posso beliscar ao longo do dia? Me ajuda, doutora. Quem pergunta é o Rafael Nunes, de Caramujo, Mato Grosso. Nunca ouvi falar em Caramujo, mas um beijo para todo Mato Grosso e Caramujo também. Agora eu posso ensinar o Rafael que pode beliscar ao longo do trabalho, mas não posso falar no ar. E aí? Bom, as castanhas é uma excelente opção. Eu falo que assim, às vezes você não consegue sair dali de onde você está, né? Mas as castanhas dá para colocar no bolso, né? Sim. Coloca no bolso, às vezes nem num potinho, coloca enrolada num saquinho, num papel toalha, né? Num guardanapo, isso. E aí você vai pegar ali discretamente, coloca, vai mastigando bem devagarzinho. E o legal disso é que, como você vai mastigar bem devagar para as pessoas, inclusive, não perceber que você está comendo, vai te dar mais saciedade ainda. Sem dúvida. Né? Então, as castanhas é uma excelente opção, se não dá para parar. Eu não sei como que é exatamente, né, essa coisa de não poder sair do lugar de trabalho, enfim. Bom, o tema é sempre bom, né? Falar sobre alimentação. E a gente tem sempre dúvidas, troca ideias e é assim que tem que ser. Para você que está precisando de uma dieta especial, seja de baixas calorias ou de mais calorias, você que passou por um processo de tratamento de câncer, ou você que de repente é HIV, precisa de uma alimentação especial, também pode entrar em contato com a doutora Débora Ramos.nutricoach, deboraramos.nutricoach, através do 0 operadora 11 9 1236 9236. 0 operadora 11 9 1236 9236. Lembrando que ela trabalha também com o serviço de coach. Ela vai até a sua empresa trabalhar toda a parte de cardápios que os funcionários precisam na empresa, né, para consumir na hora do almoço. Ela desenvolve todo o planejamento junto às cozinheiras e assim por diante. Vale muito a pena. E se você está com anemia, alguma coisa do tipo, teve, né, os seus exames aí pelo endócrino, é só entrar em contato com a doutora Débora, que ela desenvolve um planejamento alimentar para você atingir aquele objetivo necessário. Até para você de academia que quer ficar com aquele corpinho lá do rapaz da obra, só falar com ela, não tem erro, não é isso? Isso mesmo, Fábio. Obrigado e assim, mesmo. Se alguém quiser receitinha da granola, da barrinha, de um patê, do próprio biscoitinho, me chama lá no direct, no Insta, pode ser nas redes sociais, enfim, e eu passo as receitinhas para vocês. Que bom, disponibilize na sua rede, que é bacana. Ótimo. Né? Muito obrigada, viu? Obrigado, tudo de bom para nós, até breve. Até semana que vem, né? Semana que vem. Obrigado mesmo. Pode ficar aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais de ter feito. Até já.